recordarmos os 60 anos de elevação da Igreja de Pouso Alegre como sede da província arquidiocesana no sul de Minas, no ano de 1962, recordamos que nossa história é como uma página num grande livro da Igreja Universal, pois somos parte do grande corpo místico de Cristo que nos faz sua Igreja. A pertença de uma igreja como sede metropolitana quer expressar o sinal de uma igreja unida ao seu supremo pastor, o pastor universal, o Papa, em comunhão com toda a Igreja Católica. Esse sinal nos recorda também o amor zeloso de Deus, que em sua providência, neste vínculo de unidade, recebemos o cuidado zeloso e pastoral da Igreja. Nos recorda o Concílio Vaticano II em sua Constituição Lumen Gentium. A missão divina confiada por Cristo aos apóstolos durará até o fim dos tempos, uma vez que o Evangelho deve ser levado, anunciado a todos os tempos, a todas as pessoas, e é a missão primeira da Igreja. Pelo que os apóstolos primeiro receberam a estabelecer depois com seus sucessores. Por meio do seu exímio ministério, prega a todas as gentes a palavra de Deus e administra constantemente aos crentes os sacramentos da fé, incorpora por celeste regeneração à graça de sua ação paternal. Novos membros ao seu corpo são incorporados e finalmente, com sabedoria e prudência, dirige e orienta o povo do Novo Testamento na peregrinação para a eterna felicidade. Assim, a Igreja é o redil, cuja única porta necessária e pastor é Cristo. Também o rebanho do qual o próprio Deus preside, que seria Ele mesmo o seu pastor. E cujas ovelhas, ainda governadas por pastores humanos, são contudo guiadas e alimentadas sem cessar pelo próprio Cristo, bom pastor e príncipe dos pastores, o qual deu a sua vida também por todas as suas ovelhas. Eu vim para que todos tenham vida e vida em plenitude. A Igreja, em sua missão de pastorear o povo de Deus em nome de Cristo, bom pastor, continua a obra que o Pai confiou a todos salvar. Desta obra de amor, a Igreja assume como missão e carisma de ensinar, santificar e governar o povo de Deus. O seu exercício é exercido na vida comunitária, nas obras de misericórdia, mas, sobretudo, quando celebra os sagrados mistérios, nos sacramentos em cada liturgia, em suas ações e gestos que expressam sua divina missão, unido a Cristo Salvador e Redentor da humanidade. Entre os símbolos que manifestam o mistério de Deus e sua Igreja, os ministros ordenados, diáconos, padres e bispos trazem insígnias que demonstram sua configuração e missão de união com Cristo, sumo e eterno sacerdote. Entre os ministros ordenados, os bispos usam o que chamamos insígnias episcopais que demonstram a sua missão que lhes são confiada pela Igreja. Entre elas está o báculo. O báculo simbolicamente representa a autoridade e a função episcopal de pastorear e cuidar do seu rebanho, para garantir o caminho da santidade dos fiéis com ternura e solicitude. O pastor deve ir à frente, dando a vida por elas. Assim, em cerimônias solenes, o bispo usa o báculo nas missas em sua diocese quando se dirige ao povo solenemente durante a pregação ou quando abençoa os fiéis. Solenemente, os bispos se dirigem aos fiéis de sua diocese ou arquidiocese na igreja-mãe, que é chamada catedral, de sua sede episcopal. Como pastor e pai, exorta os fiéis no ensinamento e vivência dos valores cristãos e os conduz pastoralmente. Em Pouso Alegre, a catedral tem seu patrocínio a invocação do Senhor Bom Jesus crucificado. Contemplamos a glória de Cristo Redentor que deu sua vida pela humanidade. O pálio é dado pelo Papa a um bispo que assume, a partir desse momento, o papel como arcebispo metropolitano em uma sede arquidiocesana e assumirá uma província eclesiástica às demais que são chamadas assim sufragâneas. O pálio
é uma sobreveste. Atualmente é uma peça feita de lã de carneiro com a cor branca e marcada com bordados em cruzes. Os arcebispos o trazem aos ombros com suas faixas pendidas para frente e para trás às costas, ao redor do pescoço. São Jerônimo indica este símbolo como veste de Cristo, cândida lã de cordeiro, que une-se ao sacrifício do cordeiro imolado. Este símbolo recorda-nos às ovelhas frágeis, perdidas, que o bom pastor deve resgatá-las e as mais frágeis carregá-las aos ombros. É assim o jugo do sacerdócio de Cristo, que ampara, conduz e salva aqueles a quem ele foi confiado. O primeiro metropolita a receber o palio em Pouso Alegre foi Dom José d'Angelo Neto, quando criada então a província eclesiástica. Ele então recebeu o palio com a criação pela bula Quam Tantum Petrus, de João 23. Os arcebispos recebem atualmente os palhos pelo núncio apostólico em suas arquidioceses. Em celebração, continuam a ser abençoados pelo Papa na solenidade dos apóstolos Pedro e Paulo na Basílica Vaticana, em Roma. Esta imposição do palio simboliza o vínculo da unidade com a Igreja local, a Igreja universal com seu supremo pastor, o Papa. Nosso arcebispo, Dom José Luiz Magela Delgado, recebeu a imposição do palio pelas próprias mãos do Papa Francisco, na Basílica Vaticana, em 29 de junho de 2014. O palio é uma insígnia que o Papa sempre dá para os arcebispos. Ele impõe sobre o arcebispo esta insígnia, que significa a comunhão do arcebispo com o Santo Padre, o Papa. Este palio que você vê, que está comigo, eu o recebi no dia 29 de junho de 2014. Eu ainda não havia tomado posse da Arquidiocese de Pouso Alegre, mas canonicamente eu já tinha sido nomeado arcebispo. Eu estive em Roma, na Basílica de São Pedro, com a presença de mais 24 arcebispos do mundo inteiro. Aí nesta celebração o Papa impôs sobre nós o palio. Ele é um material feito de lã de ovelha, e significa para nós esse gesto da comunhão da Arquidiocese com o Papa Francisco. Que nós possamos sempre viver em comunhão com o Santo Padre. O arcebispo usa o palio na sua diocese e nas dioceses sufragâneas, ou seja, as outras dioceses que fazem parte da província eclesiástica. Aqui em Pouso Alegre, Campanha e Guaxupé. Nessas três dioceses eu posso usar o palio sempre que estiver presidindo a celebração. As dioceses trazem como símbolo de sua igreja as chamadas armas episcopais. São um brasão. Ele é composto de um escudo que contém os símbolos do patrono da diocese e também o padroeiro da catedral metropolitana. As armas de Pouso Alegre têm então o seu escudo com as insígnias de São Sebastião, padroeiro da arquidiocese, com as 3 setas e também a coroa de espinhos do Senhor Bom Jesus. Também coroa esse escudo o palio do arcebispo, a mitra, o báculo pastoral e a cruz pontifical.